Processo administrativo disciplinar é uma série de atos que visam apurar a prática de infrações por parte dos servidores e também aplicar as penalidades cabíveis. Tem a parte de apuração, em que a autoridade que tiver ciência de uma irregularidade no serviço público, ela é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante uma sindicância ou mediante o processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Também se permite que a apuração seja feita por uma autoridade diversa, através de uma delegação permanente ou temporária, do presidente da República, ou do presidente do Senado, ou presidente da Câmara, ou o presidente do Tribunal Federal, de um Tribunal Federal, ou pelo PGR. Depende do órgão em que se encontrar a autoridade e o servidor, né? Com relação às denúncias, elas serão objeto de apuração, desde que contenham identificação e endereço do denunciante e sejam formulados por escrito. Então, para minha denúncia valer, tem que ter minha identificação, o meu endereço e ser por escrito. Caso não configure infração disciplinar ou delito penal, ela vai ser arquivada. Primeiro aqui, então, a sindicância, né? Existem dois procedimentos para apurar infrações. Ou o processo administrativo, o PAD, que ele é mais formal e mais complexo, ou a sindicância, que é menos formal e mais célere. Eu posso ter a sindicância investigativa, quando os fatos são insuficientes para indicar a autoria, né, quem que fez aquilo, e a materialidade, se foi feito ou não. Como ainda não há investigado, não existe aqui o direito de contraditório e ampla defesa. E também existe a sindicância acusatória, onde há elementos suficientes para indicar o acusado, podendo resultar então em uma penalidade ou na abertura do PAD. Quais são os resultados possíveis então de uma sindicância, né? O arquivamento, advertência ou suspensão até 30 dias. Então essa penalidade que ela fala aqui, que pode resultar da sindicância acusatória, ela é uma penalidade que ou pode ser advertência, ou pode ser uma suspensão de até 30 dias. Então, ou advertência ou suspensão até 30 dias. E pode resultar, então, também na abertura de um processo administrativo. O prazo, via de regra, então, para a sindicância é de 30 dias, prorrogável por igual período, indefinidamente. Né? Então, na verdade, não existe limite. Mas eu acho que vai prorrogando de 30 em 30. O afastamento preventivo. A autoridade instauradora do PAD, ela pode, a autoridade, né, que instaurar o PAD, ela pode afastar o servidor por até 60 dias. Até 60 dias. Sem prejuízo da remuneração, né, ele continua recebendo. Como medida cautelar e para não influir na apuração da irregularidade. Pode ser prorrogado por igual prazo. Então, o servidor pode chegar a ficar 120 dias afastado. Fim do afastamento, o servidor retorna, mesmo que não tenha concluído o processo. Aqui é importante ressaltar que não se trata de penalidade, só uma medida cautelar. Comissão do PAD. É formado por 3 servidores estáveis, designados pela autoridade, que também vai indicar quem que vai ser o presidente. Tem que ser um cargo com o mesmo nível ou um nível superior e com escolaridade igual ou superior ao indiciado. O presidente da comissão indicará um servidor como secretário, pode ser inclusive um dos outros membros, um dos 2 outros membros da comissão. Não pode participar cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim até 3º grau, cônjuge ou parente do indiciado, né? Reuniões e audiências da comissão vão ter um caráter reservado e tem que haver ata dessas reuniões. A comissão ela poderá dedicar tempo integral ao trabalho, ficando dispensado do ponto, né, os membros, até a entrega do relatório final para a autoridade. Quais as fases do PAD? Né? Ele começa com a instauração do processo pela autoridade, passa para o inquérito,
que o inquérito vem aqui a instrução, a defesa, a instrução quando a comissão aqui está angariando as provas, né, inquirindo o indiciado ou também falando com as testemunhas. Depois tem a parte da defesa, quando o indiciado pode se defender, e no final das contas o relatório que a comissão vai fazer. E a parte final, depois esse relatório vai para o julgamento da autoridade, volta para a autoridade. Então começa pela autoridade e termina pela autoridade. E aqui no final, aqui no meio, quem faz é a comissão. Prazo para concluir o PAD, até 60 dias, da data que constituir a comissão. Porém, pode ser prorrogado por igual período, né? Mas, via de regra, 60 dias. O inquérito, né, aquela fase do meio, que é feita pela comissão, seria a apuração propriamente dita. Caso o relatório da sindicância conclua que a infração é um ilícito penal, a autoridade encaminhará cópia dos autos para o Ministério Público, independentemente de imediata instauração de PAD. Na fase do inquérito, a comissão ela promoverá depoimentos, acariações, porque se o pessoal depor de forma divergente, né, eles botam eles frente a frente para corroborar as informações, investigações e diligências cabíveis. Tudo isso durante a fase de inquérito. Direitos do servidor indiciado. Ele tem direito de acompanhar o processo pessoalmente ou através de procurador, arrolar e inquirir testemunha, produzir prova e contraprova e formular quesitos, em caso de prova pericial. Não sei o que é isso, mas é um dos direitos dele. Testemunhas. Elas são intimadas mediante mandado do presidente da comissão. Né, todos os mandados são do presidente da comissão. O depoimento ele vai ser oral e reduzido a termo, sendo inquiridas separadamente as testemunhas. Né? Não pode trazer o depoimento por escrito. Isso aqui não tem como fazer. Caso os depoimentos não se infirmem, procede-se à acariação entre os depoentes. Interrogatório do acusado. Após inquirir as testemunhas, a comissão interrogará o acusado. Se for mais de um e divergirem, também vai ter acariação. Se for só um, não tem como fazer acariação. Se houver dúvidas da sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade que ele seja submetido ao exame por junta médica oficial, contendo pelo menos um psiquiatra. A citação do servidor, né, depois de ouvir as testemunhas, interrogou o acusado, vai citar o servidor para ele poder apresentar a defesa. Uma vez tipificada a infração, será formulada indiciação do servidor, com especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Ele será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão e para apresentar a defesa, né, escrita no prazo de 10 dias. Então ele tem 10 dias para apresentar a defesa. Assegurada a vista do processo. Né? Ele pode ir lá e ter acesso inteiro ao processo. Se houver mais de um indiciado, o prazo comum vai ser de 20 dias. O prazo de defesa ele pode ser prorrogado pelo dobro, se houver necessidade de diligências indispensáveis. Eu não sei se esse prorrogado pelo dobro seria o prazo normal de 10 dias, então prorrogado por mais 20 dias, ou se só dobrado esse prazo, né? Isso não ficou claro. Se o indiciado não der ciência à citação, ou seja, ele não cientificou lá que ele recebeu a citação, o prazo de defesa ele vai ser contado na data declarada pelo membro da comissão que fez a citação. Então eu fui lá e citei o sujeito. Ele não quis assinar, então eu vou lá e o prazo de defesa, esses 10 dias, vão contar a partir da data que eu declarar que eu fiz a citação, contando com 2 testemunhas. Se não houver um lugar certo, né, se o lugar for incerto do indiciado, não sabe onde é que ele está, vai fazer uma citação por edital no Diário Oficial da União e jornal de grande circulação na localidade da última residência desse cidadão. Aí ele vai ter um prazo de 15 dias, nesse caso para a defesa. A citação, continuando aqui a citação do servidor, a apresentação de defesa, né, o indiciado citado, ele foi citado,
e ele não apresentou defesa no prazo, ele será considerado revel. Então essa revelia ela é declarada por termo nos autos e acaba devolvendo o prazo de 10 dias de defesa. Para defender esse indiciado revel, a autoridade instauradora indicará um servidor como defensor do ativo dele. Como ele foi considerado revel, daí a autoridade vai devolver esse prazo de 10 dias e vai indicar um servidor como defensor do ativo. É muita regalia, né? Relatório. Após apreciada a defesa do acusado, então fez a primeira fase ali de instrução. Da instrução, fez a fase de instrução, da instrução passou para a defesa e da defesa vai passar agora para o relatório final. Após apreciada a defesa do acusado, a comissão elaborará um relatório com resumo das peças principais dos autos e menção das provas em que se baseou. O relatório ele tem que ser sempre conclusivo, ou quanto à inocência ou quanto à responsabilidade do servidor, indicando qual foi a lei ou regulamento que foi transgredido e se houve agravante ou atenuante. O PAD, com relatório de comissão, com relatório dessa comissão, ele vai ser submetido à autoridade para julgamento. Então, esse julgamento ele vai se dar após o recebimento do PAD. A autoridade ela vai ter 20 dias para a decisão. Então, só para lembrar, a partir do momento que eu faço a instauração, esse PAD, via de regra, ele tem 60 dias para transcorrer, 60 dias para transcorrer. Aí eu tenho uma fase inicial ali de instauração, instauração para abrir os trabalhos. Depois tem dividido aqui em 3 essa fase de inquérito, que ele vai ser aqui primeiro, vai ser instrução, parte de instrução, depois a parte de defesa, e de regra aqui 10 dias, o relatório, que vai ser feito logo após a defesa do sujeito, o relatório não tem tempo previsto, e a parte de instrução também não tem, a princípio. E depois de entregue o relatório, então vai ter a fase final aqui, que é de julgamento. Onde, via de regra aqui, a autoridade ela vai ter 20 dias para julgar. Então, após o recebimento do PAD, a autoridade tem 20 dias para decisão. Caso a penalidade esteja acima da competência dessa autoridade, foi para julgamento, o relatório foi para tal autoridade. Mas ele está indicando a demissão e ela não pode decidir, daí ela tem que encaminhar para a autoridade competente, acima dela. No caso de vários indiciados e várias penalidades diferentes, esse processo então ficará a cargo da autoridade que for responsável pela pena mais grave. Se for declarada a inocência do servidor, a autoridade vai arquivar o PAD. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Então, se a autoridade for lá e verificar que o relatório da comissão não bate com as provas, aí ele pode julgar de uma forma diferente. Se for verificada a ocorrência de vício insanável nesse processo, a autoridade instauradora ou superior a ela vai declarar o processo nulo, total ou parcialmente, e vai ordenar no mesmo ato a constituição de uma outra comissão para um novo processo. No entanto, o julgamento fora do prazo legal, esse prazo legal de 20 dias, ele não anula o processo. Efeitos e procedimentos finais. Se a infração administrativa também for crime, o PAD será remetido ao MP, talvez quando finalizado, ficando trasladado, ou seja, ficando uma cópia na repartição.
O servidor-alvo do PAD só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e cumprimento da penalidade, se houver alguma penalidade. Em se tratando de servidor exonerado por não ter sido aprovado em estágio probatório, a exoneração, né, de servidor exonerado, que não passou no estágio probatório, está sofrendo o PAD ali. Então essa exoneração dele vai ser convertida em demissão, no caso. Pagamento de transporte e diária. Né? Pagamento de transporte e diária é assegurado ao servidor que for convocado para fora da sede, ou como testemunha, ou como indiciado ou denunciado. E é assegurado também aos membros da comissão e o secretário, quando eles precisarem se deslocar fora da sede. Em relação à revisão do processo, né? Pode ocorrer também revisão do processo. Esse processo, então, ele poderá ser revisto a qualquer tempo, não existe nenhum prazo para isso, a pedido ou de ofício, só que tem que haver fato novo ou circunstância suscetível de justificar a inocência ou a inadequação da pena. Então tem que haver algo novo. Se não houver algo novo, não pode pedir revisão. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento desse servidor, um parente ele pode requerer a revisão, também sem tempo, a qualquer tempo. E se tiver um acometimento mental, daí o seu curador é que pode pedir a revisão. O ônus da prova sempre vai caber ao requerente, diferente durante o processo que cabe ao acusador. O requerimento de revisão do PAD é dirigido ao ministro de Estado ou equivalente. E se ele aceitar, ele vai encaminhar esse pedido para o dirigente do órgão que originou o PAD. Na petição inicial, o requerente vai pedir dia e hora para a produção de provas e inquirição de testemunha que é rolar. Se a petição de revisão for deferida, será então constituída uma comissão revisora, também com 60 dias para a conclusão dos trabalhos, igual à comissão inicial ali do PAD. O julgamento da revisão caberá à autoridade que deu a penalidade, né, pela primeira vez, tendo o mesmo prazo de 20 dias após recebido o processo. Se for procedente, então, a penalidade será julgada sem efeito, né, não vai mais existir penalidade. Só que a revisão não pode agravar a pena, então isso não pode esquecer, cai bastante. A revisão não pode agravar a pena.